É sempre melhor ouvir os nossos convidados do que a nós próprios. E vamos então direto a esta segunda parte. Temos connosco já aqui no estúdio o coordenador do Chega na Comissão de Orçamento, o deputado Rui Afonso. Partilha um apelido, se calhar, com outro membro do partido que não gosta tanto. Deu confusão. Acabou de vir da reunião com Fernando Medina. É difícil não lhe perguntar isto. Ficou satisfeito com aquilo que ouviu por parte do Ministro das Finanças? Antes de mais, boa tarde a todos e peço desculpa pelo atraso. Efetivamente, tentei chegar o mais cedo possível. Bom, relativamente à questão da reunião, vão continuar as medidas de cuidado paliativos, ou seja, não vão haver medidas estruturantes de combate efetivo à inflação. Portanto, vão continuar os reajustamentos. Os reajustamentos vão ocorrer mais ao nível dos impostos diretos, ao nível do IRS e ao nível do IRC. Ainda não temos dados concretos relativamente aos ajustamentos que vão ser feitos. E, portanto, o Sr. Ministro das Finanças reservou-se, digamos, para amanhã, para nos fornecer essa informação. Vai haver um conjunto de medidas também que vão ser tomadas ao nível do apoio ao investimento e às chamadas empresas, portanto, eletrointensivas, ou seja, que são fortemente dependentes do uso de energia elétrica. E pouco mais nos adiantou relativamente a essa matéria. Portanto, deu-nos algumas previsões relativamente ao crescimento para 2023. Portanto, vai afundar. Mas gostou do tom? Gostou da postura? Sim, nós estamos ali numa postura construtiva. Obviamente que nós temos visões completamente diferentes relativamente ao futuro. Temos visões relativamente ao papel do Estado enquanto motor da economia e, portanto, mas sim, portanto, foi uma reunião perfeitamente construtiva, em que nós também colocamos os nossos pontos de vista, mas efetivamente, pronto, vamos aguardar agora para ver como é que vai ser decidido o orçamento. Ontem, na apresentação das propostas do Chega para o Orçamento do Estado, André Ventura falou numa das propostas de alteração para alargar o apoio de 125 euros que os portugueses vão receber este mês a todo o próximo ano, sem que este apoio seja tributado. Tem ideia do impacto orçamental desta medida? Sim, estamos a falar de cerca de 10 mil milhões de euros. Portanto, próximo ano, ou seja, este ano, a partir do Estado requerá à volta de 50 mil milhões de euros em receita fiscal e prevemos que, se fossem feitos alguns reajustamentos, era possível encaixar essa medida durante o próximo ano, portanto, para os 12 meses. Sim. Mas para um partido que ainda ontem dizia que as propostas serão equilibradas e tendo em conta a saúde das contas públicas, por assim dizer, esta é uma medida realista? Neste momento, as contas públicas estão com saúde, porque felizmente tivemos um fenómeno que se chama inflação e que permitiu realmente encaixar excedentes orçamentais que não estavam previstos. E, portanto, é perfeitamente possível encaixar essa medida. Só para terem uma ideia, em 2022, só em IRS e IRC, o Governo vai encaixar 20 mil milhões de euros e, portanto, é perfeitamente enquadrável essa medida. Estamos a falar num cenário excepcional que requerem medidas excepcionais e estamos a falar de uma medida feita, não é uma medida permanente, portanto é uma medida que ficará em vigor durante um ano. Mas entre as propostas que o Chega vai apresentar, que supomos que sejam mais do que aquelas que foram conhecidas ontem, é possível com esse excedente orçamental chegar a todas essas propostas? Esse excedente de que fala é possível para assegurar que as contas públicas ficam de saúde, como disse que estão, mesmo com todas essas alterações? Sim, nós acreditamos e nós temos que ver isto de um ponto mais prático. Em termos orçamentais, nós acreditamos que vai haver um excedente na ordem dos 20 mil milhões de euros. E as nossas medidas, ainda que não fossem todas aceitas, estamos a falar das 20 medidas, estamos a falar de um pacote na ordem dos... com a situação dos 125 euros, estaremos a falar num pacote na ordem dos 14 mil milhões de euros, mais ou menos. E, portanto, é perfeitamente enquadrável nessa realidade, sim. Portanto, ou seja, nós consideramos, com base naquilo e nos dados que temos, efetivamente, poder encaixar essa medida de caráter excepcional, conforme disse, e é uma medida importantíssima de apoio às famílias. Como vocês sabem, ou pelo menos se prevê, 2023 vai ser um ano muito difícil. Outra das propostas que o Chega apresentou ontem tinha a ver com o alargamento do teto máximo das despesas, aliás, dedutíveis no IRS. Para quando? Já tem essa conta feita? É assim, nós temos, a partir iremos passar dos 800 para 1.200 euros. Eu não lhe consigo, e vou-lhe ser muito sincero, nós temos uma estimativa mais ou menos quanto é que isso vai custar, mas eu não lhe vou adiantar o valor.
porque depende também de outros fatores, mas será um valor também perfeitamente enquadrável e que será possível. Também aproveitando este excedente de que falávamos? Sim, sim, daí que sim. Nós temos de ter atenção ao seguinte, nós temos cerca de 4.000 taxas em vigor no nosso país. É um dos países da União Europeia que tem mais taxas. E além de termos um sistema contributivo muito agressivo, somos dos países que mais carga fiscal tem, quer sobre as famílias, quer sobre as empresas. E, portanto, quando às vezes falam de receita, temos que considerar a receita global. E, portanto, sim, nós encaixamos nessa receita global, é possível realmente fazer esse encaixe também. Não é um valor anormalmente, ou seja, muito anormal. Estamos a falar, provavelmente, em IRS, nós temos uma receita global na ordem dos 14 mil milhões de euros. E, portanto, mas é perfeitamente enquadrável. Estávamos aí a falar de um valor que não é muito expressivo, sim, do ponto de vista prático. E falando nas propostas do Chega e, enfim, nos possíveis entendimentos com o PS, o Chega no ano passado foi o partido que mais propostas do PS aprovou na fase da especialidade. Afinal, há margem para os dois partidos se entenderem? Acha que neste processo pode acontecer o mesmo? Não, repare, nós todas as medidas, obviamente nós temos medidas, ou seja, é a nossa opinião, pelo menos, que nós temos às vezes é preciso tomar medidas de ruptura, medidas estruturantes e não medidas de seguimento. E, obviamente, nessa fase, nós acreditamos que seremos muito mais corajosos a tomá-las. Pronto, o PS, se calhar, não terá essa coragem política para o fazer. Contudo, isso não quer dizer que, quando o PS apresentar medidas que realmente sejam benéficas para a população, portanto, para as pessoas, para as famílias ou para as empresas que nós temos favoravelmente, quer dizer, quando estamos a votar, vou olhar o exemplo do IVA, da eletricidade, não é? O PS aprovou recentemente um projeto de lei em que previa que, ou seja, até 100 kWh, portanto um consumo mensal até 100 kWh para uma potência máxima de 6,9 kW, que haveria uma redução do IVA da taxa intermédia para a taxa reduzida. Estamos a falar de um consumo de 15 euros mensais, quer dizer, as pessoas gastam muito mais, o que significa que todo o intervalo que saia fora desse valor, portanto, será pago com 23%. Obviamente que nós não concordamos, ou seja, a nossa proposta seria... Sim, criticada é pela pouca abrangência. Exatamente, quer dizer, é muito pouca abrangência, pronto, depois há ali um pequeno gap, digamos assim, uma pequena exceção para as famílias numerosas, que pode ir até 150 kWh mensais, estamos a falar de 22,5€, quer dizer, uma família numerosa gasta muito mais. Não tem problemas de chegarem outra vez ao fim da especialidade e serem os campeões da aprovação, de aprovar propostas do PS? Desde que essas medidas sejam benéficas, quer para as famílias, quer para as empresas, não tem problemas nenhuns, porque, repare, eu não posso apesar de acreditar que podemos ir muito mais longe nas medidas, eu não posso, rejeitar uma medida que vá beneficiar as famílias e as empresas portuguesas. Isso nunca, não é? A não existência desses pruridos não quer dizer que possa haver uma abstenção do Chega ou até um voto favorável no Orçamento do Estado na especialidade? Não. Na generalidade. Como? A falta de pruridos, pelos vistos, estão dispostos a aprovar medidas na especialidade, como aconteceu ano passado, se elas, como disse, forem favoráveis às famílias e às empresas, e se não forem contra aquilo em que acreditam. Certo. Isso poderá mudar... O ano passado votaram contra o Orçamento do Estado. Isso poderá mudar o vosso voto por este ano? Há duas situações completamente distintas. Uma situação é a votação do Orçamento do Estado enquanto um documento global. E isso é uma situação. E aí vão votar sempre contra, nem que aplicassem as propostas do Chega? Porque basicamente... Não. É uma questão política. Sim. A questão do Orçamento de Estado enquanto documento global, nós podemos votar contra. Porquê? Porque acreditamos que podemos fazer um documento melhor. Relativamente às propostas que são apresentadas para benefício das famílias e empresas portuguesas, obviamente temos que votar a favor, não é? Mesmo que consideremos que poderíamos ir muito mais longe nessas propostas. Já agora, fazendo a pergunta ao contrário, tens alguma expectativa real de que o Chega possa ter influência neste orçamento? Acha que é desta que vai haver propostas do partido aprovadas? Tem fé nesse diálogo com o PS? Eu tenho muita pena, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu tenho muita pena que não se consiga... os socialistas não se consigam abstrair da cegueira ideológica e para eles combater um partido político ou criar uma cerca sanitária sobre um partido político seja mais importante que defender os interesses do país e discutirmos de uma forma construtiva e efetivamente o que será melhor para o país. Temos muita pena porque temos ideias muito válidas. Nós apresentámos cerca de 300 e tal alterações no último Orçamento de Estado. Nenhuma delas foi chumbada. Aliás, houve uma situação caricata no projeto de lei. Nenhuma aprovada? Não, mas houve uma situação muito caricata em que houve vários projetos de lei para a requalificação do IC8
encaram todos exatamente iguais. Nós também apresentamos o nosso, foram todos aprovados menos o nosso. Isso é uma clara, digamos, um claro objetivo de criar uma certa sanitária, não é? E isso para nós é completamente inadmissível, porque nós estamos aqui eleitos por 400 mil portugueses, e esses 400 mil portugueses também têm que ter voz no Parlamento. Não é? Rui Afonso, por falar em cordões sanitários, André Ventura disse recentemente que há um novo quadro de relação com o PSD. Luís Montenegro é um líder que vai permitir uma aproximação entre os dois partidos? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, isso é uma... Tem mais ou menos esperança do que André Ventura? Tenho que perguntar a Luís Montenegro e não a nós. É assim, há aqui uma questão que é importante. Não existe qualquer aproximação entre o Chega e o PSD, primeiro ponto. Nós temos as nossas bandeiras, temos os nossos princípios, e temos que nos respeitar mutuamente. Obviamente pode haver o tal acordo institucional no sentido de realmente afastarmos do poder um partido que nós consideramos que neste momento é lesivo e nocivo para a sociedade portuguesa. Mas tirando isso, neste momento e face, digamos, às atuais perspectivas, não temos quaisquer, digamos, ideias de haver qualquer aproximação, seja de que forma for. Poderá haver um acordo institucional. Ainda que Luís Montenegro tenha, por exemplo, apelado ao voto no candidato do Chega a vice-presidente do Parlamento, alguns deputados rejeitaram, mas também sabemos que a bancada não é toda Luís Montenegro, mas não nota aí essa aproximação? Não, repara, eu acho que nesse aspecto, e relativamente à questão do vice-presidente do Chega, é uma questão que está a ser muito empolada. Eu acho que é uma questão... O Luís Montenegro, aquilo que teve, eu já o disse também num outro canal, num outro meio de comunicação social, foi um ato de lucidez. Um ato de lucidez democrática. Que ele percebe perfeitamente. Repare, se sempre foi assim, se nós efetivamente estamos lá, eleitos legitimamente, Porquê é que não vamos respeitar a tradição democrática? Quer dizer, porque é que isso só vai criar mais entropias, vai criar mais revolta entre as pessoas e obviamente também nos vai favorecer. Sabe se André Ventura falou com Luís Montenegro antes disso? Eu acredito que eles tenham tido, pelo menos tenham tido... Houve ali uma polémica de uns a dizerem que sim, outros que não. Eu acredito que sim, mas foi uma questão, repare, foi uma questão por isso, ou seja, institucional. Ou seja, houve ali uma conversa institucional que basicamente, havia a possibilidade de propor o vice-presidente e Luís Montenegro, sem qualquer, eu penso que não teve nada a ver com nenhuma aproximação, não teve nada a ver com isso, ele por simplesmente teve um ato de lucidez democrática e disse, sim senhor, vocês também têm direito a ter um vice-presidente, como a IEL tem direito a ter um vice-presidente. Portanto, não... Mas deixe-me só perguntar-lhe, André Ventura apelidou esta atitude do PSD como uma normalização do Chega. Muito se tem falado da necessidade de, ou não, de moderação. Há aqui alguma luta interna. Há quem acredite que deve haver moderação, quem acredite que não. Esta postura do PSD, esta tal normalização de que André Ventura fala, abre espaço a uma moderação dentro do Chega? Não, eu acho que a normalização que se fala não é normalização do Chega, é normalização das relações com o Chega. Portanto, nem o Luís Montenegro, ou seja, não faz sentido falarmos de normalização de um partido que foi sendo relativamente, digamos, coeso nas bandeiras e nos princípios que defende, portanto, e que sempre defendeu. Portanto, a normalização tem a ver com o tal cordão sanitário de que falava anteriormente. Sim, não, mas exatamente as relações, ou seja, basicamente começa a haver um partido, se calhar, digo eu, que entende que o Chega tem tanto direito a estar no Parlamento e a ser ouvido como os restantes partidos. Certo, e tem que ser respeitado como terceira força política. Se é preciso haver uma moderação dentro do Chega para que essa normalização passe a não ser só do PSD, como André Ventura acredita que aconteceu, mas abrangente a todos os outros partidos. Mas quando fala em moderação, fala exatamente de que tipo de moderação? O que se diz dentro do partido, André Ventura já falou sobre isso várias vezes, é que há pessoas que acham que o partido deve ser mais moderado nas propostas, na forma de falar, do que é. E há exatamente a posição oposta. A forma de falar, eu penso que neste momento, assim, somos 12 deputados e todos nós temos diferentes maneiras de falar em público. O André certo, é uma pessoa muito combativa. Mas as propostas são as mesmas e todos estão de acordo com essas propostas. Eu acho, vou-lhe ser muito sincero, Inês. Quando eu percebo, não percebo, mas eu entendo que tem havido uma certa ostracização que tem sido criada à volta do partido. Mas é isso também que nos tem projetado. Ou seja, o facto de não nos considerarem um partido de um sistema, um partido de ruptura, também nos tem projetado a nossa imagem. E, portanto, eu quando pergunto que tipo de moderação, as pessoas às vezes ficam um pouco, digamos, sem saber o que dizer, porque em que é que um partido não é moderado?
Repare, nós defendemos bandeiras e defendemos princípios que muitas vezes são defendidos também em partidos Rui Afonso, não é moderado a partir do momento em que André Ventura diz somos um partido radical e não nos moderam e não nos... Portanto, faz parte da própria dialética do próprio partido. Não são as outras pessoas que dizem que não, é o próprio partido que quer ser assim e, aliás, Nuno Afonso, que supostamente era um moderado, foi afastado com outros. Relativamente a isso, e para terminarmos, estamos quase a chegar ao fim, para irmos aqui à fase do carne ao peixe. André Ventura conseguiu uma moção de confiança de 97% dos votos no último Conselho Nacional, sim, mas é um Conselho Nacional um bocadinho ferido, diria eu, de legalidade, no sentido em que chamou-se militantes a votar, sem uma figura que está nos estatutos. Alguns membros do Conselho Nacional que eram críticos, que não votaram, não estavam na lista apoiada por André Ventura ao Conselho Nacional, foram afastados entretanto, aliás, são quase afastados sempre de forma sumária ou suspendidos para mais tarde serem excluídos do partido. Parece mesmo que isto é o expoente máximo da democracia. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, e nós temos que analisar isto com a isenção e com a transparência que estes assuntos merecem. Eu acredito que neste momento o Chega seja o partido mais democrático do espectro político português. E vou-lhe dizer uma coisa. É verdade, Nicolás Maduro ou Hugo Chávez fazia referentes todos os meses. Mas isso é mais para a esquerda, não é para a direita. Mas deixe-me só acabar o meu raciocínio. Quando um líder partidário chama todos os militantes a votar, ok? Indiretas, ou seja, venham todos votar e expressar a vossa opinião. E ninguém foi impedido de ir votar. Quer dizer, acho que é a expressão máxima da democracia num partido. Agora, pode-me dizer assim, ok, mas houve conselheiros nacionais que foram... Mas os conselhos nacionais eram uma pequena franja de todos os militantes foram votar. Os conselhos nacionais... E outra situação muito importante. Quando as pessoas... Rui Afonso, não temos mais tempo, mas deixe-me só dizer isto. Para a sua reflexão, que é, obviamente que um militante que esteja em Bragança, para se deslocar a Leiria ou Coimbra, onde quer que seja, que foi marcado esta convenção em específico, tem muito menos meios do que nas diretas votar no sítio mais próximo. Portanto, nunca é uma votação universal, é uma votação. Mas isso funciona quer a favor, quer contra. Exatamente. Não é? Quer para aqueles que são a favor de André Ventura, quer aqueles que sejam contra. Aliás, aqueles que são contra têm uma vontade, digamos, adicional de ir lá votar. E, portanto, as pessoas tiveram a oportunidade. Como sabe, não é assim a capacidade de mobilização dos partidos, pelas lideranças é muito mais fácil mobilizar. Neste ou de qualquer. Não, mas o André não pagou nada, as pessoas foram pelos meios próprios e foi lá quem quis. Portanto, certo, as pessoas tiveram há várias razões que as pessoas, obviamente, agora, gostam de estar com aquilo que é a liderança. Mas repara, ouça uma coisa. Não é André... que nos chega em todos os partidos. Não, mas repara uma coisa. Eu conheço está nas normas. Eu conheço a oposição no PSD. Conheço os rioístas, os passistas, aqueles do Miguel Pinto Luz. Na IEL também há pessoas que são mais do Cotrim, outros que são do Carlos Guimarães Pinto. O PSD também há aqueles que são mais pelo Pedro Nuno Santos, há aqueles que são mais por António Costa, há aqueles que são por Sérgio Sousa Pinto. Agora, não chega... No Chega isso não acontece. A nossa fase de crescimento neste momento não permite isso. E há uma coisa que é muito importante. Ao contrário dos outros partidos, este partido é assente num homem. Enquanto, digamos, nos outros partidos, o homem é assente no partido. Vamos avançar. O Afonso já disse que era assente no homem. Temos pouco tempo. Eu sei que estou um bocadinho atrasado. Não é para que silenciá-lo nem nada que se pareça. Se vamos só ao carne ao peixe, porque há aqui uns segmentos que são obrigatórios para cumprirmos aqui o formato do programa. Vamos então ao carne ao peixe. Rui Afonso, quem levaria numa visita guiada ao Porto? Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos? Levava o Fernando Medina. Se tivesse de escolher uma pessoa para passar um dia no gabinete parlamentar do Chega, quem é que preferia? Rui Tavares ou Mariana Mortágua? O Rui Tavares. E em caso de necessidade, quem é que deixaria a gerir as suas poupanças? João Coutinho Figueiredo ou Joaquim Miranda Sarmento? O Joaquim Miranda Sarmento. E para concluir, no caso do Chega não apresentar um candidato às presidenciais, preferia votar em Paulo Portas ou em Luís Marques Mendes? Em Luís Marques Mendes. Rui Afonso. Mais um pleno? É verdade, fez aqui um pleno, tem direito por isso também a apresentar a sua sobremesa, que é a música que nos trouxe. Quer explicar porque é que trouxe esta música? Que vamos começar a ouvir de fundo em breve. Obrigado. Não, é uma música que fala muito do nosso povo, fala muito do nosso país. Eu acho que muitas vezes há uma necessidade de nós cada vez mais nos agarrarmos àquilo onde nós nascemos, à nossa pátria. E, portanto, acho que é uma música lindíssima, cantada em português, que para mim é muito importante, a nossa língua, e que nos traz realmente um sentimento de pátria e de nação muito, muito, muito profundos. E, portanto...
Rui Afonso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Houve aqui chegou um pouquinho atrasado, mas conseguimos cumprir tudo. Ora, essa. A Vichy Soares, como sempre, regressa na próxima sexta-feira.